Então, obrigada, professor Graça Couto, pelo convite. Obrigada a toda a equipe técnica de viabilizar minha participação online. Eu sou Natália Renteria e eu estou aqui representando a Biomas. A Biomas é uma empresa que tem o objetivo de gerar impacto social positivo através da restauração e da preservação dos diversos ecossistemas no Brasil. Então, a Biomas ela foi criada por Itaú, Marfrig, Rabobank, Santander, Vale, Suzano, com esse objetivo de trazer e aportar as mudanças necessárias na preservação dos nossos maiores potenciais naturais. Então, por favor, vamos lá. O meu objetivo hoje aqui é trazer uma visão geral do mercado de carbono, dizer em que ponto a gente está na regulação e como que isso tem uma relação com o setor energético. Então, vamos lá, por favor. Eu queria começar por um ponto muito básico, que é chamar a atenção para alguns conceitos e algum entendimento. Então, vocês já devem ter ouvido falar muito do mercado regulado, mercado voluntário, mas o que é isso? Tá? Então, eu vou tentar viajar um pouquinho aí por esses conceitos. O mercado regulado, ele é toda a política que ela é criada para estimular uma redução de emissões de carbono pelo menor custo disponível. Dentro dessa ideia de base, o protocolo de Kyoto foi criado lá atrás, que trouxe a primeira regulação desse mercado. Isso evoluiu para iniciativas dos países. A gente teve o nascimento do mercado europeu, que é um mercado do tipo regulado, e dentro da Convenção Climática, essa função, essa ideia, ela caminhou para o Acordo de Paris, relançar esses conceitos, chegando até o artigo 6º, que vai criar um mercado regulado na Convenção. Mas isso é o internacional. Dentro dos países, são criadas políticas nacionais para tratar dessas emissões nacionais. E é nesse contexto que eu vou aqui trazer essa imagem para vocês. Vocês estão vendo aqui uma imagem de um mercado regulado. E o que é isso? É criada por uma autoridade nacional, alocação de cotas para empresas. Então, vocês estão vendo essas chaminés representam indústrias. Elas vão alocar por um lado e elas vão fazer o controle dessa alocação de outro, e a sobra ou a falta vai ser negociada entre esses entes. Por muitos modelos, eles exigem, ou eles permitem o uso de offsets, que é dentro de uma porcentagem você poder puxar créditos vindo do mercado voluntário. Então, isso é uma ideia básica do mercado regulado, e é importante que vocês entendam que o mercado regulado ele é criado, né, esse ambiente artificial, onde as cotas são trocadas dentro ali daquele limite e respeitando uma política de emissão com uma allowance que é dada àqueles entes. Allowance é essa permissão de emitir o carbono e você tem que ficar dentro desse limite. Então, esse é o mercado regulado. Por favor, o próximo. O mercado regulado, ele pode ser formulado de diversas maneiras. E essa imagem ela é muito interessante porque ela mostra para vocês os diferentes mercados no mundo hoje e cada um ele é criado respeitando ou abrangendo setores um ou outro. O setor energético e o setor industrial são a base desse sistema e eles estão presentes na maioria dos mercados, como vocês podem ver, que são essas partes azuisinhas próximas do meio. Os outros setores, eles são tratados de maneiras diversas, inclusive com abordagens diversas. Então, muitas vezes os outros setores, ao contrário da indústria e energia, que são tratados por instalações estacionárias, então você vai cuidar daquela instalação, os outros setores são tratados talvez com uma média e outro tipo de abordagem. Mas guardem que o cap and trade ele pode ser, cada país ele tem que criar o seu cap and trade respeitando as suas particularidades e por isso que é possível formatá-los de maneiras diversas. Por favor, o próximo. O mercado voluntário é outra história. O mercado voluntário é aquele mercado que nasceu de compromissos que as empresas, compromissos corporativos que não tem cidades também, não só corporativos, que eles assumem por políticas próprias e eles são baseados em projetos de crédito de carbono. Então, a gente não está mais falando de allowance, a gente está falando de projeto. E são várias pessoas envolvidas nisso. Essa imagem é um pouco complexa, mas a ideia é mostrar para vocês um fluxo e uma dinâmica. Então, você tem os desenvolvedores de projetos, as auditorias daquele projeto, as certificadoras que vão, no final, emitir aquele crédito de carbono que vai ser negociado
diretamente no mercado ou através de intermediários para chegar até os compradores. Então, vocês podem ver que o fluxo ele é bastante diferente do fluxo do mercado regulado. Por favor, o próximo. Essa imagem é muito interessante também, que ela traz para vocês a visão de que os créditos de carbono eles podem abranger diferentes setores, diferentes origens. No entanto, a agricultura, o uso da terra, vocês podem ver ali que tem uma parte importante nessa representação, mas também outros setores fornecem créditos. Existe uma variedade hoje em dia de 170 tipos reconhecidos, sendo que para o Brasil, sem dúvida nenhuma, o crédito florestal e o crédito de soluções baseadas na natureza é o crédito que prepondera em termos de oportunidade. Por favor, próximo. E aí eu chego no contexto do Brasil. Em que ponto nós estamos? Então, nós não temos uma regulamentação ainda, posso dizer isso. A gente caminhou muitos anos sem falar de mercado de carbono, e em 2021 a gente teve o famoso PL 528 que trouxe esse assunto na mesa. Seguido ao PL 528, que não foi adotado, mas que teve diversas versões e que suscitou a discussão aqui no Brasil de maneira importante, a gente teve decreto, outros PLs, a gente tem 412, 3.100, que saiu de pauta e entrou 2.229, e tivemos uma resolução da CVM no fim do ano passado, que trouxe indicações interessantes sobre a natureza do crédito de carbono. Hoje em dia, nós estamos discutindo algumas minutas a nível governamental, que a ideia é que eles se fundam em um PL que a gente espera que seja aprovado até o final desse ano. Próximo, por favor. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, independente das diferentes conversas, diferentes PLs que estejam caminhando, porque o assunto ele borbulha, literalmente, a gente tem que ter em mente que a gente tem que respeitar a estrutura de mercado voluntário e regulado. Não confundir conceitos, porque isso atrapalha muito a conversa. E ter em mente que todo texto de regulação de carbono no Brasil ele tem que respeitar os parâmetros de originação, que é essa parte o que é uma allowance, o que é o crédito, tratar muito bem a governança de como esse mercado ele vai ser estruturado, esclarecer a natureza jurídica e a parte de comercialização, que é a parte da tributação. Isso vai ter um impacto enorme no mercado. Então, quando vocês pegarem um PL, olhem essa parte. Como que aqueles créditos são originados? Está bem organizado? Esses conceitos estão respeitados? E essa comercialização, ela tá transparente? Qual é a tributação que foi indicada? Só assim a gente vai conseguir ter a nossa regulação. E é isso que está na mesa. Por favor, o próximo. E por que é interessante a gente falar sobre essa regulação e por que a gente está discutindo hoje? Às vezes o assunto anda, não anda. Vamos entender, as emissões no Brasil, isso já foi trazido aqui, mas eu só quero trazer, as nossas emissões, elas são muito diferentes do restante do mundo, né? A gente tem uma maioria de emissões de uso da terra, o setor energético, ele é muito pequeno. No entanto, um mercado regulado que tenha uma política industrial que possa dar essa base para as indústrias, ele é muito importante, porque ele sinaliza uma regulação, ele capacita os profissionais, ele gera um ecossistema de mercados, ele abre uma janela para o mercado voluntário. Então, apesar das nossas emissões industriais elas serem minoritárias em relação a outras emissões que também devem ser tratadas por políticas próprias, é importante dizer que o mercado regulado que está sendo conversado hoje é um modelo do tipo europeu. Então, são aquelas instalações estacionárias, né? São industriais, é um modelo industrial. E para os outros tipos de setores, políticas próprias têm que ser desenvolvidas para a gente criar essa colcha de retalhos de matérias, tratando dos projetos de carbono. Então, o mercado de carbono não é uma bala de prata, mas o mercado de carbono, ele contribui dentro desse ecossistema de medidas que a gente tem que tomar em relação aos diferentes setores para tratar dessas emissões. Eu tenho mais 2 slides, por favor, eu estou chegando no fim, já estou finalizando. Essa daqui é a emissão no mundo, então vocês podem ver que a energia predomina, o setor energético ele predomina nesse sentido, e é interessante a gente ver que quando a gente traz essas políticas de fora para dentro do Brasil, esses ajustes eles são necessários para a gente conseguir adaptar a nossa realidade, que não é necessariamente a mesma dos padrões estrangeiros. Por favor, meu último slide e a minha finalização.
Então, dentro desse momento que a gente está de regulação de mercado de carbono, a gente tem que entender também que o setor energético, ele teve já um primeiro momento muito importante em Kyoto, e hoje em dia as renováveis, elas não estão sendo valorizadas nesse mercado porque elas perderam adicionalidade. Então, elas já são competitivas e atrativas por si só. E no mercado de carbono, a fase inicial das tecnologias, ela é muito interessante, ou das tecnologias ou dos procedimentos, porque justamente ela precisa desse incentivo para se tornar competitiva. Então, isso não ocorre mais com as renováveis. No entanto, dentro do setor energético, novas tecnologias que estão chegando, como, por exemplo, foi falado hoje aqui, o hidrogênio e outras possibilidades, podem abrir novos caminhos, novas metodologias vão aparecer, e isso também vai entrar dentro do mercado de carbono de uma maneira muito interessante. Então, as renováveis, infelizmente, estão num momento de menor atratividade, mas temos outras tecnologias do setor energético que podem, hoje mesmo, já serem valorizadas e gerar crédito, mas ainda temos uma avenida de oportunidade com hidrogênio e as novas que vêm por aí. Então, o setor energético evolui e continua aí trazendo novas oportunidades, tendo sim um papel-chave na descarbonização, principalmente, isso foi falado aqui hoje, na questão de que ele traz toda a parte da eletrificação que atinge toda a economia. Então, pessoal, num curto espaço de tempo, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.